Bateu o desespero no senhor Flávio Bolsonaro. Olha só, na semana passada o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista em que ele pediu claramente um golpe militar em 2027. E ele disse que o candidato que apoiar Bolsonaro vai ter que aí dar um golpe militar. E agora sai vídeo do Flávio Bolsonaro falando a mesmíssima coisa. Novamente, Flávio Bolsonaro pede um golpe. E ele anuncia aí que tem já um contrato de gaveta, como se fosse um contrato apalavrado, né? Entre o Bolsonaro e os candidatos que querem apoiá-lo, de que quem assumir vai tentar dar um golpe no Supremo Tribunal Federal. É isso aí que já fala abertamente Flávio Bolsonaro. E assim que ele deu essa declaração, eu falei, pô, tá um desespero grande aí no Flávio, porque ele é senador, o pai dele aí, o Jair, e a ABIN o salvaram no caso das rachadinhas. Por enquanto, né, a investigação pode retomar a qualquer momento, mas por enquanto ele se sente aí salvo. Mesmo que seja pego nisso, até um julgamento, até transitar em julgado e tudo mais, nossa senhora, o Flávio aí vai demorar anos e ele vai continuar como senador aí por um bom tempo, a não ser que peguem algum outro crime dele e ele seja preso em flagrante ou seja julgado e condenado antes. Pois bem, é isso que o Flávio Bolsonaro, agora a gente sabe o tamanho o motivo do tamanho do desespero dele. É que a Polícia Federal indiciou, olha só que coincidência, menos de 48 horas depois e menos de 24 horas depois de aparecer o vídeo dele pedindo o golpe, a Polícia Federal indiciou Carlos Jair Bolsonaro e indicou também o Ramagem, indiciou o Ramagem no caso da BIM Paralela, em que o relatório da Polícia Federal é bombástico, dizendo que teve um crime de obstrução de justiça feitos aí por Jair Bolsonaro, Ramagem para salvarem o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A Polícia Federal cita um áudio que foi gravado clandestinamente pelo Alexandre Ramagem e foi encontrado na casa dele numa operação de busca e apreensão, em que o Bolsonaro e advogadas do Flávio Bolsonaro e ali o general Heleno, eles confabulam ali como fazer, junto ao Ramagem que estava junto, como fazer para anular o caso das rachadinhas. Nesse áudio, inclusive, a advogada do Flávio Bolsonaro chega a dizer para o Bolsonaro, olha, é melhor a gente não tentar no mérito não dá. Mérito, se você não sabe num julgamento, é o seguinte, o cara é culpado ou inocente, esse é o mérito. O resto são coisas do julgamento, pode ter um detalhe aqui, outro ali. Mas o mérito é, ele cometeu o crime ou não? Segundo a própria advogada, o Flávio cometeu o crime sim. Ela não fala com todas as letras, mas ela diz que no mérito não tem como ele se salvar. Ou seja, tem muitas provas, ele cometeu o crime, não dá. Tem que anular as provas, diz a advogada. Então, olha só trecho aí de áudio bombástico, em que o Bolsonaro fala em acionar o chefe da Receita Federal. Aqui para você escutar. Vamos lá. Vocês aqui, o Bolsonaro. Não tem chance dele sair disso aqui, não, né? Não, eu acho chance. Eu acho que é assim, não tem nada. Zero os caras da ministra foi falar. Tem problema? Certo. Tem problema eu conversar com ele. Vai ter problema de conversar com o Carlos. Ótimo. No caso, conversar com o Carlos? Sim. Tem clique. Olha, ele tem uma vez fechadíssimo. Pegar a gente com confiança dele. Sozinho, eu falo da polícia. Começa a ver sozinho. Deixar bem claro, caçar alguém está gravando alguma coisa. Não estou favorecendo de ninguém. Não, mas não, ele cometeu o crime. E que investigue. Presidente, até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim, para fazer essa apelação. Por quê? Porque já tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição, porque a pessoa deve saber por alto dessas unidades está tendencioso. Porque o que acontece? Né? De algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o habeas corpus. Eu vi, ninguém pediu. Eu vi a denúncia. Eu busco a criação até o gabinete do Senado. Eu vi. Ou seja, você vê ali o Bolsonaro dizendo que ele não é pedir favor, não. Ele vai ordenar o chefe da Receita Federal que salve o Flávio Bolsonaro e fim.
E aí o general Heleno, ele aparece em determinado momento e ainda fala, ó, gente, isso não, tem que ser em reserva, não pode sair daqui. O general Heleno já sabendo que é crime, melhor não falar. Aí o advogado fala, não é crime. É aquela, imagina, 3 criminosos falam, pô, vamos dar 10 tiros ali numa pessoa, mas não é crime não, hein? Pô, é só, eu tô aqui com um dispositivo, vou apertar um botão, vai uma bala na pessoa, mas isso não é crime, hein? Não é assassinato. Praticamente isso, eles citam todo o crime, e aí depois a advogada com a cara de pau, não é crime. E o Bolsonaro ainda diz, nunca sabe se alguém tá gravando. E tava gravando, o Ramagem tava gravando o Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro não deu um apoio efusivo ao Ramagem na sua candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, onde ele passou vergonha no ano passado. O Ramagem deve ter mais coisas contra o Bolsonaro. Você vê que ele é o cara das gravações, ele é o cara da ABIN, da espionagem. Por isso que o Bolsonaro continua apoiando o Ramagem. Bolsonaro deve odiar o Ramagem. Se alguém que o Bolsonaro gostaria que explodisse da face da terra, é o Ramagem. Porém, não acontece, então ele finge aí que ainda gosta, mas olha só o tamanho da traição. A gente já viu aí o Bolsonaro acabar com alguns ex-aliados por muitíssimo menos. Nem precisaram gravar o Bolsonaro e ter o áudio divulgado logo depois. Nem precisaram. No caso do Ramagem, segue aí porque não deve ser o único. Esse é o único que a Polícia Federal descobriu. Imagina o que ele tem aí na manga para, inclusive, no futuro, dependendo do que aconteça aí, ele até poder fazer uma delação. Veja só. Aí agora, o Flávio Bolsonaro, a gente sabe que esse é o motivo do desespero dele. O áudio, se um ano atrás, quando esse áudio veio à tona, muita gente falava, ah, tá, e agora? Agora vai. E aí não aconteceu nada durante 11 meses. Foi exatamente no dia 17 de julho do ano passado que esse áudio veio à tona. E aí, 17 de junho, ontem, foi o indiciamento. Aí agora a gente sabe, por isso que alguns dias antes, o Flávio Bolsonaro deve ter tido alguma informação aí da Polícia Federal que a coisa fica feia para ele, e aí ele resolveu subir o tom com o Supremo Tribunal Federal. Ele está aproveitando o fato de que os ministros do Supremo estão deitados eternamente em berço esplêndido com a maioria dos golpistas de agora. Os golpistas que tentaram dar golpe em dezembro e janeiro de 2022, esses estão sendo julgados, muitos aí do dia 8 de janeiro foram condenados já, etc, etc. Porém, aqueles que incentivam golpe de Estado e que têm discurso golpista nas redes sociais, esses, até o momento, seguem livres, leves, soltos e impunes. É só ver o Gustavo Geyer, que ficava num canal do YouTube que tem o mesmo tamanho aqui que o Plantão Brasil, com uma audiência, inclusive, bem similar, todos os dias, pregando que o Bolsonaro desse golpe de Estado e dizendo que as urnas não funcionavam e que era fraude nas urnas, as mesmas urnas que o elegeram deputado, o Gustavo Geyer continua livre, leve e solto. Ele apagou os vídeos do YouTube, o Alexandre de Moraes fingiu que não viu nenhum vídeo e continua por isso mesmo. Os outros indiciados do inquérito das milícias digitais, aliás, indiciados não, investigados, não foram indiciados até agora. Por isso o federal não acaba o inquérito. E aí o Procurador-Geral da República também não denuncia. Ele poderia investigar e ele denunciar também, mas não o faz. E aí eles não são condenados, e aí eles ficam livres, leves e soltos, porque o crime de incentivar golpe de Estado nas redes, dependendo aí da gravidade, não dá prisão. Aliás, nos últimos anos não dá prisão para ninguém fazer isso. Só dava até 2021, mais ou menos, e parte ali em 2022. Depois, liberou geral. Todo mundo prega golpe e fica impune. E o Flávio Bolsonaro foi além. Vou te mostrar aqui o que fez o Flávio. Com vocês aí, Flávio Bolsonaro. O indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que eu estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que ou que banque a anistia, ou que banque o indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tem um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo um tom de ameaça, estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer, não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto, ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses, isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá.
Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Ou seja, vai ter que usar a força contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vai ter que usar o Exército ou a Polícia Federal. A Polícia Federal não, porque o presidente não pode dar ordem para a Polícia Federal prender alguém. A Polícia Federal cumpriu ordens judiciais, então tem que ser o Exército mesmo. Para quê? Para prender ministros do Supremo, para invadir o Supremo, para ameaçar o Supremo. Para quê? Que é o uso da força? Para garantir que seja dada a impunidade a quem tentou matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e dar um golpe de Estado e instituir uma ditadura no Brasil. É isso aí que falou Flávio Bolsonaro abertamente, em pleno junho de 2025, e fica por isso mesmo até o momento. Porém, a Polícia Federal agora está investigando o caso de obstrução de justiça. Então tem uma chance gigantesca aí de que nas próximas semanas tenhamos novidades e o Flávio Bolsonaro seja indiciado aí, junto com o Jair Bolsonaro, com o general Heleno, e inclusive, se for uma investigação bem feita, as advogadas dele, o chefe da Polícia Federal, o chefe da BIM novamente, que foi indiciado ontem também, o atual chefe da BIM e o chefe anterior da BIM foram indiciados por encobrir os crimes aí do Bolsonaro e tentar atrapalhar a investigação. E aí esses todos que eu citei têm que ser indiciados por obstrução de justiça no caso das rachadinhas. E a investigação deve retomar. Mais do que isso, a decisão que anulou as provas tem que ser anulada. E as provas têm que voltar. Porém, obviamente, isso tudo depende da Polícia Federal, da celeridade nessas investigações, coisa que no momento não está acontecendo. Eu lembro que falei aqui em 2023 que, olha, tá na hora do Lula fazer um concursão aí para a Polícia Federal, porque vai faltar agentes e vai faltar delegado para tanto crime de bolsonarista. E a gente vê aí, com a lentidão nas investigações, que realmente falta. O problema é não ter orçamento aí para fazer concurso. Não dá para o presidente falar, vamos fazer um concurso. E aí, pô, cadê o orçamento? Já tá uma briga enorme do governo Lula com o Centrão. E é engraçado que eu vejo gente que se diz aí de esquerda, que é uma esquerda que sempre odeia o PT, aquela esquerda que a direita gosta, na hora de xingar o Lula e o Haddad de neoliberal, de criarem, foram eles, viu? A esquerda comunista, quem inventou os memes chamando o Haddad de Tachad. Depois a extrema-direita começou a usar os memes e a aprofundar isso, mas foi a esquerda chamada web comunista, tá? A esses aí que ficavam chamando o Haddad de neoliberal, agora que o Lula tá numa briga gigantesca com o Congresso, porque o Lula tá falando aí em tirar imposto dos mais pobres e da classe média e cobrar imposto dos bilionários, esse pessoal tá caladinho. Aí o Hugo Mota impôs uma derrota ao governo Lula por mais de 315 votos e ainda foi nas redes sociais falando, não tem essa de andar de cima, andar de baixo não, estamos todos no mesmo prédio, ou seja, foi ainda peitar o governo Lula falando o seguinte, não tem essa de cobrar mais dos ricos não, tá todo mundo no mesmo país, os pobres vão continuar pagando, mais ou menos isso o discurso do Hugo Mota. E eu não vi esse pessoal aí falar nada, nada. Aí você vê, tá uma briga danada aí no Congresso Nacional e o pano de fundo por orçamento. E o Lula não pode aí ampliar o poder da Polícia Federal, no caso não digo nem o poder, o efetivo da Polícia Federal para acelerar as investigações. Aí tá tudo a conta-gotas. Além disso, já falei aqui, e eu duvido que não haja um acordo, e já vou falando, entre muitas partes aí, obviamente não o Lula, que é prender o Bolsonaro só por golpe de Estado para chegar em 2026 e tá ali pendurada a prisão dele por golpe de Estado apenas, para que o Tarcísio ou qualquer outro possam apalavrar com o Flávio Bolsonaro. E com o Bolsonaro é o seguinte, olha, eu vou dar indulto para você, Bolsonaro, e se possível uso até a força, tá? Mas aí você vai ter um indulto. Porque se o Bolsonaro estiver condenado por golpe de Estado, por ABIN paralela, por corrupção, por roubo do cartão corporativo, por genocídio na pandemia, e nem falo crime de genocídio, que o senador corrupto, que era o presidente da CPI, na época tirou o crime. Não, eu falo ainda pelos crimes todos que ele foi indiciado na CPI da pandemia, o Bolsonaro já pegava 35 anos de jaula no mínimo. Pois bem, nada disso foi feito pelo Procurador-Geral da República, nada disso está sendo feito pela Polícia Federal. Por quê? Porque estão deixando só golpe de Estado ali, para o Bolsonaro ser condenado e chegar só com essa única condenação a outubro de 26, para exatamente ter essa promessa de alguém, olha, Bolsonaro, eu te dou indulto, porque, imagina um candidato ter a pecha ali, em plena campanha eleitoral, de prometer para o Bolsonaro, olha, eu vou te dar indulto por roubo de joias,
por falsificação de cartão de vacinação, vou te dar indulto aí por genocídio na pandemia, vou te dar indulto por roubo do cartão corporativo, vou te dar indulto por obstrução de justiça, por isso, por aquilo. Aí é difícil, né? Vai ficar muito, muito, muito difícil explicar para a opinião pública e ganhar do Lula a eleição. Mas se é só por golpe, já é provado aí por pesquisas que 60% a 70% da população não estão nem aí. Veja só, Brasil 2025. Então é bom a gente continuar denunciando isso aí, mas a boa notícia é que a polícia agora está indo para cima do Flávio Bolsonaro. Estão cercando o fecho, estão fechando o cerco. Aí o Alexandre de Moraes está vendo, esse pessoal, se deixar, eles matam mesmo. Tentaram matar o Alexandre em 2022, se deixar eles matam o Alexandre de Moraes em 2027, 28, 29, 30, matam, tá? Não é só prender, derrubar, não, é matar que eles fazem. Esse é o modus operandi dos fascistas. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na linha de frente contra essa corja maldita e falou!